o sedentarismo é a mãe de todos os males. A gratidão é uma virtude que todo mundo deveria praticar. Ser grato com as coisas que o universo nos dá dia a dia, ser grato às vezes com as experiências más, porque dessas você vai aprender boas lições de vida. Mas sempre tenha fé, tá? Tenha fé, vá em frente, faça acontecer as coisas. Fala galera, Marco Rojas na área, estamos aqui num formato novo, tá? Então sejam bem-vindos ao podcast da Brasil Fit Suplementos, que é o podcast oficial da loja Brasil Fit. E hoje eu estou com o meu excelentíssimo pai, né? Então ele vai ser o nosso primeiro convidado. O nome dele também é Marco, eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho. Então ele é para mim uma grande referência em saúde, em esporte, uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, eu me inspiro muito nele. Então hoje a gente vai poder aprender bastante com esse cara aqui e poder compartilhar várias dicas, vários insights interessantes que vocês podem aplicar na sua vida. Beleza? Vamos nessa! Maravilha, então antes da gente começar, pai, a gente preparou algumas perguntas aqui e essas perguntas vão conduzir essa conversa, mas antes de começar, de fato, com as perguntas, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que foi sua jornada, de onde você vem, quantos anos você tem, né, e conta um pouco de você antes da gente entrar mais nessa parte de saúde e de nutrição, beleza? Boa tarde ou bom dia a todos. Agradeço o convite para estar presente nesse primeiro podcast da Brasil Fit Suplementos. É um honor para mim estar trabalhando com meu filho. E respondendo a tua pergunta, Marco, eu tenho atualmente 54 anos, meu nome é Marco Antônio também, e os peruanos têm o costume de nomear o primeiro filho Marco Antônio, tá? Somos xarás. E então, nesses 54 anos, eu tenho já aproximadamente 4 anos na musculação, tá? Tem me ajudado muito na minha vida esportiva, porque antes de isso, eu só fazia calistenia e exercícios cardiológicos, como se chama? Cardio. Actualmente tenho 54 anos, não? E até os 50 anos, eu sempre fui um tipo esportista, praticava futebol, natação, fazia corridas, calistenia, tá? E minha prática do esporte era constante. Minha alimentação também foi sempre razoável, eu acho que agora melhorou, tá? Mas a partir dos 50 anos, como eu jogava constantemente futebol, eu sofri algumas lesões, tá? E eu me perguntava por quê. Então, justamente nessa época, meu filho começou com o segmento de suplementos, tá? E também a praticar a musculação constantemente. Então, eu tomei essa iniciativa de segui-los, não? Para poder praticar também a musculação e os benefícios que ela pode trazer para a nossa saúde. E os resultados foram fantásticos. Desde os 50 anos até agora, 54 anos, nunca mais me lesionei. Eu jogo futebol 2 vezes por semana, quartas-feiras à noite, com uns rapazes da idade do meu filho, e os sábados com uns veteranos, que jogam muita bola também. E, además disso, eu faço 4 dias de musculação e 2 dias de exercícios. Boa. Cardio. Cardio. Sempre esqueço essa palavra. Exercícios cardio, tá? Para manter a forma também. Já participamos de corridas de 10 quilômetros e agora pretendemos, em breve futuro, fazer uma de 15. E nossa saúde cada vez melhorando, não? E eu acredito que isso vai melhorar nosso envelhecimento e trazer mais bem-estar à nossa vida. Maravilha, pai, sensacional a sua introdução. Vamos lá, então, como eu falei, né, a gente preparou umas perguntas aqui para você, tá? São perguntas, já te digo, que vão fazer a gente refletir, também vai fazer a galera que está assistindo aí do outro lado refletir bastante, né, pensar. Então, no fim das contas, a gente está aqui falando de saúde, de estilo de vida, a ideia é transmitir o melhor, né, para você que está assistindo, ter um estilo de vida mais saudável e poder, né, que os anos passem e você se sinta cada vez melhor, se sinta cada vez mais saudável. Tá bom? Então, estou abrindo aqui minha colinha aqui, vamos lá. A primeira pergunta, a gente vai separar em 5 etapas, tá? Então, só para ficar claro, a gente vai falar primeiro de longevidade, estilo de vida, de atividade física e bem-estar, alimentação e nutrição, saúde mental e equilíbrio emocional, e, por fim, conselhos e reflexões de vida, tá? Então, a gente vai passar um pouco aí dos hábitos, vai chegar até uma parte um pouco mais filosófica nesse bate-papo. Tá bom? Bora. Então, bora lá. Primeira pergunta, né? Quais os hábitos simples que você adotou ao longo da sua vida que fizeram a maior diferença para a sua saúde? Olha, eu acho que o mais importante nessa vida é ter uma boa alimentação e praticar sempre esporte.
Esporte é a base de uma boa saúde, tá? E fora ter um bom sono, não estressar, mas eu acho que a base, praticar sempre esporte desde jovem, eu acho que a vida toda temos que estar ligados no esporte e ter uma alimentação balanceada, não? E de vez em quando pode acontecer alguma coisa numa bebida, umas coisas, mas sem excesso, tá? Então eu acho que uma vida bem regulada vai dar certo em cada um de vocês. Boa, pai. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta, então. Pega leve, hein? Não, só queria dizer que para mim é uma grande honra estar aqui falando com meu pai, né? Para ele é algo novo também. Para mim também é a primeira vez que a gente está fazendo podcast, então a gente realmente se esforçou com muito carinho em preparar todo esse cenário, esse roteiro aqui. Então, no fim das contas, a ideia é ajudar você que está assistindo esse vídeo aqui, esse podcast. Tá bom? Então, bora para a segunda pergunta, que é, bom, você comentou que tem 54 anos, né, pai? Então, na sua opinião, qual que é o segredo para manter a vitalidade e a energia depois dos 50 anos? Bom, como eu já comentei ao início, não? Uma vida rodeada de esporte. Tá? No caso, sempre pratiquei futebol e me preparei para isso. Tá? Alimentação saudável é bom. Durante toda a vida, praticar esporte sempre é bom. Depois disso, agora que tenho 54 anos, eu constantemente estou fazendo musculação, tá? Para me manter. Meu objetivo na musculação, realmente, não? Eu falo para meus filhos também. Eu gosto muito de jogar futebol. Eu não quero me lesionar. Então, um resultado impressionante trouxe a musculação constante. Eu me fortaleci, tonifiquei meus músculos, não? E com a ajuda também dos suplementos que a gente, que a Brasil Fit comercializa. Isso ajudou muito, tá? O consumo de suplementos para ajudar a nossa suplementação alimentar, tais como um whey creatina bom, uma creatina, perdão, um whey protein, não? E uma creatina ajuda muito. Basicamente, o que eu recomendaria para ter uma vida saudável, não? E o demais também que venha complementares, não se preocupar muito, não estressar com as coisas pequenas na vida, ter umas coisas definidas para fazer e ir atrás dos objetivos de maneira tranquila. Você tocou num ponto bastante importante, pai. Você falou que pratica musculação de 4 anos para cá, mas praticou esportes a vida inteira. Como que era? Como você se sentia? Tipo, você sempre jogou futebol desde sempre, mas não tinha musculação ali junto, né? Praticando de forma simultânea. Como que você acha que foi diferente, né? Você jogar bola sem musculação e depois jogar bola com musculação e com a suplementação e a alimentação balanceada? Qual que foi a diferença que você sentiu? É verdade, boa pergunta. Antes dos 50 anos eu fazia calistenia, não? Somente exercício sem as máquinas. Eu me sentia forte, não? Mas não era suficiente para a intensidade esportiva que eu tenho. Tá? Eu ia fazia 7 dias por semana, entre corrida, musculação, jogava tênis, futebol. Então, a musculação veio a solucionar tudo isso, não? Porque para evitar as lesões. Eu me senti mais forte, tá? Meus músculos se fortaleceram. A creatina, incrivelmente, me ajuda a ter mais força muscular, a explosão, Resistência, né? resistência. O whey protein me ajuda para recuperar a fadiga que tem meus músculos depois de um forte ou um árduo treinamento, não? Então, isso faz muita diferença em pessoas que estão envelhecendo, não? Para ter uma boa saúde, tem que praticar esporte, se movimentar para não enferrujar. E os suplementos vão ajudar, tá? Mas a base mesmo é praticar esporte, ter uma vida balanceada e uma vida, sim, tá? Não sair disso aí e claro, não? Continuar trabalhando na tua profissão ou no teu negócio e ter uma vida ativa, bastante ativa. Vocês sabem que em corpo são, mente sã também, não? Então, isso é uma regra para continuar e ter uma vida saudável. Boa, sensacional. Já anota esse insight aí, hein? Maravilha. Então a gente falou um pouco de longevidade, pai, e de estilo de vida. Agora a gente vai falar um pouco mais da atividade física em si e o bem-estar que ela proporciona. Tá? Então a pergunta que a gente separou para você é a seguinte: qual foi o momento da sua vida que você percebeu que se movimentar, se exercitar, era essencial para você ter uma boa qualidade de vida? Eu posso citar um exemplo aqui. Antes eu sofria tinha umas dores lombares muito fortes nas costas, tá? E eu não podia sentar mais de meia hora
numa cadeira no trabalho, não? Eu tinha que estar parando-me constantemente. Depois que comecei a fazer musculação, tá? Isso realmente foi um resultado que me surpreendeu a mim mesmo. Agora não tenho mais essas dores, eu fortaleci a parte lombar com os exercícios específicos e isso me deu um bem-estar, tá? Na minha qualidade de vida, na minha qualidade de trabalho, só tenho a agradecer a musculação. E depois disso, ao ficar você mais forte, tá? Ao fazer a tua musculação, os exercícios, tomar eventualmente teus suplementos, não? Você vai se sentir muito bem, realmente. Muito, muito bem. A saúde agradece, você praticamente esquece das dores, o corpo está sempre bem lubrificado, está... Consegue fazer as coisas, né? Sim, De está, forma você se tranquila. mantém entusiasta para fazer as coisas e tudo vai fluir bem. Sem dores, a vida fica muito boa. Boa, sensacional, cara. Maravilha. E vamos para a segunda pergunta, então, já aproveitando, né? Então, você é um cara bem atleta ao longo da vida, né? Colocou a musculação de 4 anos para cá e com certeza está performando melhor. Eu, né? Para quem não sabe, a gente joga bola, né? Meu pai e eu, graças a Deus, a gente tem esse privilégio de poder jogar bola 2 vezes na semana, né? Então é algo que a gente, além de fazer bem para a saúde, faz bem para o nosso relacionamento pai e filho. E aí, bom, pela sua experiência, 54 anos, décadas jogando futebol, qual que é o tipo de exercício que você recomenda para a galera que está começando agora? Né? Então, as pessoas que, por exemplo, ainda não escolheram alguma atividade, que tem dúvida ainda do que fazer, o que você recomenda para essa pessoa que está começando agora? Né? Que exercício ela deveria fazer, na sua opinião? Isso depende de pessoa em pessoa, não? O que você gosta de fazer. Tem pessoas que têm inclinação para um tipo de exercício, por exemplo, são os cardio, não? Tá? Tem outras pessoas que gostam de natação. O importante é se movimentar. Tem qualquer tipo de esporte praticando regularmente. Tá? Eu, dependendo dos objetivos da pessoa que quer ter, não? Por exemplo, tem pessoas que às vezes querem emagrecer, outras querem ganhar masa muscular, outros que querem ganhar peso, outros que querem tonificar os músculos, e diversos objetivos. Em função dos diversos objetivos, eu acho que a Brasil Fit está capacitada para lhe orientar que tipo de suplementos pode tomar. Porém, a base de tudo isso é exercícios físicos e praticar um esporte regularmente. Certo. E aí surgiu uma curiosidade agora na minha cabeça. Existem alguns esportes são coletivos, como por exemplo o futebol, o basquete, né? E existem outros esportes que são um pouco, assim, digamos, mais individuais, como a natação, como o tênis. O tênis joga em dupla, né? Mas que dica você daria para essas pessoas que às vezes não sabem qual caminho seguir, né? Algo mais coletivo, algo mais individual? Outra vez eu enfatizo, depende do gosto da pessoa, do que ele quer. Tem pessoas que gostam de fazer as coisas sozinhas, não? Tem outras pessoas que são mais comunitárias, que gostam de estar mais em sociedade, em grupos, não? Então, para isso, recomendo um esporte coletivo, como o futebol, basquete, voleibol, ou qualquer um outro, não? Mas todo esporte é muito bom, tá? Depende da pessoa, tá? Eu acredito que depende do gosto, do desejo que ela tem também, não? Mas tudo é bom. Não é bom ficar parado porque o sedentarismo é a mãe de todos os males. Cara, sensacional. Tô aprendendo coisa pra caramba aqui com você hoje, tá? Então a gente já falou de longevidade, estilo de vida, falou também de atividade física e como isso impacta no bem-estar. Então vamos pro tópico 3, tá, pessoal? Então presta atenção aí. Continua anotando que tem muita coisa que esse cara pode ensinar para vocês, tá? Ele ensina muito para mim já há 27 anos. Vamos lá, então. Agora falando de alimentação e nutrição, a primeira pergunta é a seguinte, pai. Como que é a sua rotina de alimentação e quais são os alimentos que você considera indispensáveis, que não podem faltar na sua rotina? Normalmente a gente tem 3 tipos de refeições, não? Tá? Eu recomendo não comer muito nessas principais refeições, seja o café da manhã, o almoço ou o jantar. Tem que ser moderado, tá? Nunca, como dizem, encher a barriga, encher a pança, não? Sim, Tá? igual eu Não faço. deixar esse espaço. Sempre deixe um espaço. Porque aí, durante os períodos intermediários, por exemplo, às 10:30 ou 4 da tarde, você pode comer uma fruta, até uma bolachinha, uma coisa que compense, não? Uma banana, principalmente fruta, uma coisa, pode ser uma barra de proteínas, para complementar, para você não ficar
com muita fome durante o dia, não? Entendi. E depois, ao longo do dia, é importante beber água, tá? Beber água, pelo menos uns 2,5 litros a 3,5 litros, dependendo da altura e do peso da pessoa. Água indispensável, se hidratar é muito importante. Somos 70% de água em nosso organismo e temos que manter isso, tá? Boa. Saúde. Boa, e deixa eu ver se eu entendi, pai. Então você falou que dentro das 3 principais refeições, que são o café da manhã, o almoço e a janta, você não come em grandes quantidades, certo? Para não sentir cheio, Inchaço. né? Inchado, nessa sensação de inchaço. Uhum. E aí, nesse meio tempo, nesses intervalos, então você citou 2 horários que eu achei interessante. Sim. 10h30, 4 da tarde, né? 10h30 entre café e almoço, 4 da tarde entre almoço e janta. Você sugere comer talvez uma fruta, uma bolacha, para que no fim das contas o metabolismo ele não fique muito tempo sem comer também, né? Então você sempre ingere algo menor, e aí, né, o metabolismo ele segue trabalhando ao longo do dia inteiro. Essa é a ideia, mais ou menos. Isso. E uma coisa importante que tem que ter em mente que vocês têm que manter o déficit calórico. O déficit calórico é um conceito muito importante, não? Para manter o peso da pessoa, para não engordar, nem também perder peso, não? Boa. Sempre se manter. O déficit calórico, como diz o déficit, tem que gastar mais energias das que você consome, tá? Por exemplo, no café da manhã, você tem que tomar um café da manhã bom, saudável, não? Pode comer um ovo, um pouco de café com leite, um pedaço de pão. Então você está misturando todos os nutrientes. Tem um pouco de gordura, tem proteína, tem carboidrato. E também se o pão, por exemplo, for integral, tem as fibras, não? Esses 4 nutrientes macros são importantes para uma boa saúde. Isso e nas outras refeições também, não? Tá? E, bom, isso basicamente para poder se manter, não? Para poder ter bons nutrientes no teu organismo, tá? Não exceder de carboidratos, por exemplo, não? Nem gorduras, tá? Porém, tem que aproveitar mais, talvez se tem condições, de comer boas proteínas, fibras. E se você, no teu dia a dia, não é possível, pela falta de tempo, pela correria do dia, ingerir proteínas, aí você tem o whey protein, não? De diferentes tipos, não? Dependendo da tua necessidade, você pode complementar essas proteínas de maneira fácil. Às vezes, por exemplo, depois do treino, depois de voltar do treino, eu sinto que preciso de proteínas. Então eu pego e faço um shake, uma vitamina. É mais prático, é mais prático, não? Coloco uma quantidade de 30 gramas, que é a dosagem, não? Uma dose, e misturo com qualquer líquido. Nesse caso, eu gosto de misturar com iogurte, ou com leite, com água, e coloco para dentro. É importante isso aí, porque isso já me suplementa a quantidade de proteínas que eu preciso, no dia a dia, não? E depois posso comer um pão integral, uma bolacha integral, ou qualquer coisa, não? Mas para complementar, tem que ser variado, não pode ser em excesso alguma coisa, não? Mas tem que ter os carboidratos também, um pouquinho de gordinha aí, final de semana, depois do futebol, 2 vezes a gente joga, não? O sábado sempre tem a resenha, 2 copinhos de cerveja, insuficiente. Às vezes durante o almoço também tomar um copinho de vinho, um pouco no meio copo, umas 3 vezes por semana é bom. Ninguém vai morrer, eu acho que ter um pouquinho de álcool no sangue é importante, não? Não, sensacional, cara. E isso nos leva à próxima pergunta, né? A gente estava refletindo um pouco antes aqui nos bastidores. Na sua opinião, né, Pô, você já abriu bastante o que você consome. Na sua opinião, o que mais importa, cara? O que você come ou como você come? O que é mais importante para você? Eu acho que os dois são importantes. O que como, eu tenho que selecionar, eu não vou comer besteiras, não? Claro. Eu tenho que saber comer, tenho que saber dosificar entre os macronutrientes, não? Os mais importantes eu acho que são as fibras e as proteínas, não? Ter um pouco de carboidrato, a gordura, porque isso, no fundo, se eu vou ser um tipo sedentário e comer muito carboidrato e gordura, eu vou engordar a dia, não? Então tenho que ter cuidado nisso. Sim. Então, o que comer é isso para mim. E o como comer, você tem que comer com tempo, não? Nas horas regulares. Por exemplo, se o café da manhã tem que ter a hora. Não pode pular o almoço, tem que comer. E comer, principalmente, lentamente, dando-te um tempo para poder comer, não? Não aceleradamente, porque isso gera estresse. Todas essas coisas Na correria influenciam. do dia a dia é difícil isso, né, cara? Então, como comer também, dá-te o tempo para almoçar, tranquilamente, sem estresse, sem estar comendo muito rápido, porque isso não é bom. Tá? Entendi. Então, respondendo a tua pergunta, os dois, o que comer e o como comer, é indispensável para uma boa saúde. Maravilha, então a gente já falou bastante, né? Espero que você esteja tomando nota aí de tudo que a gente está trocando ideia aqui.
né? Então eu mesmo já anotei umas coisas aqui no meu bloco de notas do celular. Tá? E se você está gostando do vídeo, ó, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo, compartilha com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, né? Então, realmente, saúde, né? Estilo de vida é muito importante para você ter longevidade, né? Quem não quer viver muitos anos, viver bem, com qualidade de vida. Então, essa é a nossa missão, é a missão da Brasil Fit. Por isso que eu trouxe meu pai, é uma honra, mais uma vez falo de novo, porque é uma honra ter ele aqui comigo, produzindo conteúdo com muito carinho para vocês. Então, pô, apoia nós, se inscreve no canal, né? Deixa seu like, compartilha, que isso ajuda bastante a gente seguir produzindo conteúdo e esse canal chegar em cada vez mais pessoas. Combinado? Conto com você, hein? Pô, não vou mentir para vocês, quando a gente lê o roteiro fica bem mais fácil, né, de seguir a conversa. Eu acho que quando é uma entrevista, de certa forma, acaba sendo mais tranquilo. Vamos seguir então. A gente está no tópico 4 agora, então só recapitulando o que a gente já falou. Já falamos de longevidade, estilo de vida, atividade física e bem-estar e alimentação e nutrição. Agora a gente vai por uma linha um pouco mais de saúde mental e equilíbrio emocional, que com certeza tudo que a gente faz impacta nisso, então tudo se retroalimenta, está tudo conectado. E aí a gente preparou uma pergunta bacana aqui, então para a gente refletir, pai, como que você lida com o estresse e mantém o equilíbrio emocional no dia a dia, né? Então tenta tipo encaixar tudo que a gente falou agora, né, de esporte, de alimentação, né? Como que você lida com o estresse? Eventualmente nós somos adultos, então a vida tem momentos de estresse, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio. Como que você lida com esses momentos difíceis? É uma pergunta complexa, não? Para todos, não? Porque a vida é complexa mesmo e sempre aparecem às vezes acidentes, coisas que fortuitas que a gente não pode controlar, não? Às vezes no nosso próprio trabalho também as coisas não fluem muito bem. Então a gente sempre tem que ter a cabeça fria, tá? Eu penso assim, não se desesperar, não se preocupar. O preocupar é ter uma ação antes de realizá-lo, não? Então deixa, dá seu tempo aí, defina tus prioridades. Tá? Eu acho que se aparecem muitos incêndios, você tem que ir apagar o mais importante, o maior, não? Então, tem que manter a cabeça fria, eu penso, não? E se você tem um corpo são, perdão, um corpo são, uma mente sã, consiga equilibrar essas coisas. Tá? A saúde emocional é isso aí. Não se abalar, como diz a canção, não se abalar, siga em frente, tem que lutar. E a vida é assim, é uma luta, não? E Boa. eu sempre pelas manhãs eu coloco meu pagodinho, não? Eu vou tocando e canto essa canção, porque isso me fortalece, tá? Mentalmente, tá? A vida é cheia de problemas e não pode se abalar. Se se abalar, os problemas vão crescer e você vai perder. Então tem que lutar, mas lute sempre definindo tuas prioridades em função dos teus objetivos de vida, principalmente, não? Que você quer para a vida, não? Não pode uma pessoa, por exemplo, ser muito ambiciosa e vai ficar aí sempre quieto, não? Então, você tem que ir de a poucos, ou construindo as coisas, que você atinge um objetivo, depois isso vai a outro objetivo, pouco a pouco na vida, não? Não pode dar mais os passos mais grandes que as tuas pernas permitem, tá? Então, porque isso só vai gerar estresse, tá? E no dia a dia tem muito disso, então você tem que ter a cabeça fria e fazer as coisas pouco a pouco, pensadamente, tá? Com muito time. Define as tuas prioridades e você vai conseguir fazer as coisas bem feitas. Cara, incrível. Isso aí acabou de me dar uma outra pergunta aqui fora do script mesmo. Você até comentou que de manhã você gosta de ouvir um pagodinho, né? Então isso eu acho bem peculiar, acho muito interessante, né? Então Mas aí eu queria saber, tem alguma rotina que você faz durante todos os dias? A gente sabe que o dia de trabalho pela frente ele vai ser desafiador, às vezes podem acontecer coisas que a gente nem imagina, né? Então como que você se prepara de manhã cedo ao acordar para você pelo dia que virá, né? Você tem algum ritual, alguma coisa que você gosta de fazer para se preparar pelo dia que vai vir? Isso, independentemente da prática da religião que algumas pessoas possam ter, não? Tá? Eu acredito mesmo que você tem que acreditar em algo, tá? Eu sempre, antes de dar meus primeiros passos, saindo da cama, a primeira coisa que eu faço realmente é agradecer ao universo, tá? Por um dia mais de oportunidades, e eu tenho muitas coisas para fazer, porque o universo me dá 24 horas cheias para poder reverter muitas coisas, para poder ir atrás de meus objetivos, para poder amar a meus familiares, tá? Para poder desenvolver bem meu trabalho. Isso é importante para mim. Tá?
Sem isso eu não consigo. Depois ser grato sempre, não? A gratidão é uma virtude que todo mundo deveria praticar. Ser grato com as coisas que o universo nos dá dia a dia, ser grato às vezes com as experiências más, porque dessas você vai aprender boas lições de vida. Tá? Uhum. Basicamente A isso. gente que eu diga, né? A gente no trabalho, a gente já passou por várias situações e aprende bastante coisa, né, cara? É isso aí, eu recomendo, não? Então, acredite em alguma coisa. Se você não acredita em nada, ao menos acredite em você, que você consiga fazer as coisas. Mas sempre tenha fé, tá? Tenha fé, vá em frente, faça acontecer as coisas. Maravilha, pessoal. Então a gente vai para o tópico 5 agora. Lembra que a gente separou em 5 tópicos, então o editor vai deixar aqui na tela quais foram os 5 que a gente já falou. Tá? São tantos tópicos que até eu já quase esqueci. Mas agora o quinto tópico, pai, é conselhos e reflexões de vida. Então a gente separou 2 perguntas bem bacanas aqui. Tá? Então vamos filosofar um pouco também. Eu acho que a galera gosta um pouco disso quando a gente filosofa, quando a gente fala aqui de coisas não tão óbvias assim. Né? Então vamos lá. Ó, se você pudesse, né, voltar no tempo, qual que é o conselho que você daria para você mais jovem? Olha, Sobre saúde, né? boa pergunta. Eu, como eu comentei no início da conversa, não? Eu gosto, amo mesmo jogar futebol, tá? Eu acho que é minha paixão, o futebol. E eu jogo desde os 5 anos que eu lembro, não? Tá? Eu joguei diferentes equipes e times lá. Eu sou peruano, tá? Eu vim aqui aos 30 anos. Eu tenho aqui 25 anos, mas antes eu já praticava muito e de maneira intensa, não? Então, se você decide, ou em meu caso, não? Se eu tivesse aprendido o que é a musculação, não? Se tivesse tido acesso a esse conhecimento no Isso, passado. antes, não se tinha. Eu morava numa cidade pequena também, que era muito restrito. Depois fui para a capital também, mas o trabalho tira muito do teu tempo e você não tem tempo para fazer isso, não? Mas ainda assim eu me dava um tempo para jogar continuamente o futebol. Então, eu tive problemas aqui da patela, não? Tá? Tenho até agora. A musculação realmente curou isso aí, sem fazer, não? Porque ele me fortaleceu toda essa parte inferior aqui e compensou esse desgaste que tem, não? Claro, em breve futuro eu vou ter que fazer alguma cirurgia, mas o fortalecimento dos membros inferiores me ajudou muito, tá? Então eu consigo jogar 2 vezes por semana de maneira intensa. Eu jogo com jovens da idade do meu filho, não? E também com outra turma um pouco mais veteranos. Se você está assistindo e joga bola com a gente, deixa seu comentário aqui embaixo. Tenho certeza que você sabe que esse cara corre mais que você. Não tanto assim, mas dá para deixar na cara do gol a uns garotos, não? Tá? Fazer uns passes, uns gols bonitos. Tá? Estamos constantemente aí. E convido também, se você quer jogar conosco, manda uma mensagem para nós e entra no grupo. Você será bem-vindo. Tá? Então, um conselho, para mim mesmo, seria ter aprendido isso antes, não? Ou seja, se informar, você se informe dessa coisa que vai fazer bem à tua saúde. Musculação, praticar qualquer tipo de esporte. Porém, sempre, se tiver condições, não, de ter um suporte de um nutricionista ou de um preparador físico, é muito melhor. Mas agora, como a educação se democratizou através da internet, não? Você pode, no YouTube, encontrar informação de como fazer isso. Sim. Se assessore, se autoassessore ou busque um assessoramento externo, tá? Se tiver condições. Isso é importante para uma boa saúde. Porque se você treinar muito forte, não? Pode se lesionar. Então é importante saber o que está por trás de tudo isso. Tá? Eu tenho esse probleminha, não? Estou lidando com isso, mas a musculação e também a suplementação ajudaram nisso, não? Então, perfeito. Por enquanto está sob controle e bola para frente, não? É isso, cara. Bom, eu acho que você já até respondeu um pouco da pergunta aí que eu ia te perguntar, essa última agora, né? Ia pedir para você dar um conselho, mas vamos lá, agora se pudesse resumir em poucas palavras e pudesse deixar em uma frase assim forte para encerrar isso aqui, né? Esse podcast fantástico, a gente trocando ideias sobre todos esses assuntos que são importantes para a saúde física, mental, tudo, para ter uma longevidade. Qual que é o conselho final que você dá para a galera que está ouvindo ali do outro lado, né? O que você gostaria de dizer para eles que eles possam ter uma vida saudável igual a você, chegar numa idade igual a você, mais de 50 anos, se sentindo bem, se sentindo jovem? Qual que é o conselho que você fala para a galera? O importante é ter em mente
que mente sã, corpo sã, tá? Então, essa é importante, que tua cabeça, tua mente esteja bem, não? Ou seja, sem estresse, sem muito desgaste emocional, sempre tentando controlar isso aí. E para manter a saúde do nosso organismo corporal mesmo, físico, tem que praticar esportes constantemente. É importante, não pode ficar sedentário. Como eu falei, o sedentarismo é a mãe de todos os males, não pode deixar, não? Porque isso vai trazer consequências para a tua saúde e sempre negativas, não? Então, pratique esporte constantemente, se suplemente, que é importante, por exemplo, tomar uma boa creatina para manter, ter uma reserva de massa muscular, para te ajudar no desempenho, e o whey protein também é importante, então, suplemente, faça teu esporte e sempre esteja em movimento. A tua saúde vai agradecer. Pô, então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast de hoje com o meu pai aqui. Pô, pai, obrigado por ter vindo aqui. Tamo junto, cara. Sabe que eu sempre gosto de estar na sua companhia. Então a gente vai seguir produzindo conteúdo aqui para vocês. Vou trazer outros convidados, vou trazer meu irmão, vou trazer uma galera legal. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa sua pergunta que a gente vai trazer mais conteúdo, tá bom? Não só para esse quadro novo que é o podcast da Brasil Fit, que é o Brasil Fitcast, mas no mais é isso, tá bom? Então não deixe de compartilhar, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que você conhece aí do seu círculo social podem se beneficiar das informações, das ideias que a gente trocou aqui, tá bom? Então, pai, vou deixar também a palavra com você, manda bala. Muito obrigado, Brasil Fit Suplementos, e vocês sabem, não? Na Brasil Suplementos, a sua evolução é nossa prioridade. Vem com a gente.